favor, eu falei que tinha uma notícia sobre a seleção feminina, essa notícia apareceu agora aqui. A Pia não é mais a treinadora da seleção brasileira. Vai ter uma limpa geral depois da campanha muito fraca do Brasil na Copa do Mundo, que acabou de terminar na Austrália e na Nova Zelândia. Caiu fora na primeira fase, muito surpreendente, negativamente falando, né? Foi uma campanha muito ruim da seleção brasileira. E a Pia, que estava no comando da seleção já nesse ciclo todo de Copa do Mundo, vai embora junto com muita gente lá da seleção brasileira, da comissão técnica e tudo mais, que também deve sair. Saiu já, algumas pessoas já saíram e deve sair também. A Pia já estava imaginando que pudesse, todo mundo estava imaginando que ela pudesse ser desligada da seleção brasileira e afinal ela foi. Eu queria que o Rosa desse um pitaco sobre isso. A passagem dela, no fim das contas, foi decepcionante, foi boa, na hora H não foi boa, o ciclo foi bom. O que você acha que fica dessa passagem da Pia pela seleção brasileira, meu caro Rosa? Se formos olhar só para os resultados, o Eduardo Tironi, realmente a passagem dela foi decepcionante. Foi mal nas Olimpíadas, pior ainda nessa Copa do Mundo. Nunca teve tantos investimentos em tempo de fazer testes, e lançar novas jogadoras. Barrou uma jogadora que todo mundo esperava que ela pelo menos levasse para esse Mundial, que foi a Cristiane. Enfim, é uma passagem decepcionante se formos levar pela questão dos resultados, o Eduardo Tironi. Mas e também fica aquela velha história se realmente merecia um olhar de uma pessoa que vive mais o futebol brasileiro, que acompanha mais, que conhece melhor as jogadoras, os torneios. E a Pia também ficou aquela coisa de ela nem se preocupou em aprender um pouco da língua, se aprofundar melhor na cultura. Então, assim, se você for fazendo a análise desses 5 anos que ela esteve, praticamente 5 anos ao longo da seleção, um ciclo olímpico, pegou metade de um ciclo olímpico, pegou um ciclo inteiro de Copa do Mundo e já classificou a seleção brasileira para a próxima Olimpíada, que também para o Brasil classificar para a Olimpíada acaba sendo fácil pelas questões de disputa aqui na América do Sul. Então, assim, foi decepcionante. Já avançando, mesmo durante esse processo, depois que a Pia já estava assim, já dizendo, olha, ela não vai durar muito no cargo, que a ideia vai ser trazer um técnico, apostar num técnico uma treinadora aqui do futebol brasileiro, pelo que eu já ouvi muitas das pessoas que acompanham muito mais o futebol feminino, já estavam em curso o projeto da CBF de contratar um técnico que trabalha no futebol brasileiro, Eduardo Tironi. Daqui a pouco vai sair a escalação do Botafogo. O Botafogo enfrenta o Defensa e Justiça pela Sul-Americana. Parece que vai com um time quase com alguns titulares para tentar vencer lá, porque empatou aqui no Engenhão. A gente vai dar essa escalação aqui. Só queria um pitaquinho do Marinho sobre essa saída da Pia, algo esperado. A seleção feminina foi pioneira nessa história de técnico estrangeiro, mas o processo acabou não exatamente sendo um fracasso, né? Mas no fim das contas chegou menos longe do que se imaginava, me parece. Eu diria, Tironi, que é natural o que acontece com a Pia, né? Quando o resultado não acontece no futebol, não existe outra saída que não a troca no comando técnico, seja futebol masculino ou feminino, o processo é o mesmo. Eu acho que quando se imagina um próximo ciclo e o ciclo anterior não atingiu o objetivo esperado, é natural, é esperado que exista essa troca de comando. E acontece com a Pia como aconteceria com qualquer treinadora ou qualquer treinador. Eu acho mais importante agora a CBF começar a imaginar como é que vai pensar esse próximo treinador, né? Quais características vai querer, qual projeto vai fazer. Me parece muitas vezes na CBF é mais difícil pensar num projeto do que pensar na troca. Às vezes acontece uma troca e não se sabe o que vai se fazer depois disso. Vídeo que acontece na seleção masculina. Então, o mais importante agora é pensar quais os próximos passos que a CBF vai dar para atingir os objetivos que todos esperam ter no futebol feminino. É complicado, é triste, é ruim ficar com esse... Eu fico com esse sentimento de que esperava mais.
Eu esperava mais da Pia no comando da seleção feminina, esperava a Copa do Mundo, que não aconteceu, né? Uma campanha bem ruim do Brasil. Então, esse é o sentimento que eu tenho nessa saída dela e espero os próximos passos ansiosamente. Muito bem, eu falei a escalação, não tinha Ô, saído. Tirone, Oi, fala. não, rapidamente, durante esse ciclo, falou-se muito, agora esse ciclo, esse intervalo entre a Pia voltar da Suécia ou não, falou-se muito, eu não quis que a minha memória me traísse, mas quem acompanha muito, conversando com algumas pessoas, dizem que a bola da vez é o Arthur Elias, técnico do Corinthians, multicampeão, por isso que eu falei muito treinador, quis que a memória ajudasse e não veio, agora eu pesquisei, realmente é o nome que está na alça de mira, e quem acompanha muito o futebol feminino diz que ele é o alvo da CBF para assumir a seleção brasileira feminina. O caso de sucesso, se o Corinthians está como está e a gente está vendo no futebol masculino, né? No futebol feminino é um sucesso total, né? Já acabou de encaminhar aí a sua ida para a final de mais um campeonato. O time do Corinthians é muito forte no feminino.